Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Descomplicado. Neste vídeo eu vou falar sobre o surgimento das primeiras cidades no planeta. É interessante que os princípios elementares que estão por trás do surgimento das cidades, eles persistem ao longo do tempo. Então é interessante a gente pensar nesses princípios num primeiro momento para tentar entender por que as cidades surgiram. O Lewis Mumford, no seu livro seminal, sobre a cidade na história, ele fala que um dos princípios é a predisposição do ser humano para o convívio social, que desde a época das cavernas já era percebido, a gente tem como atestar que acontecia, os indivíduos se organizavam em grupos, em famílias, e tudo isso é registrado, seja nas paredes das cavernas, ou nos livros de história atualmente. E isso é um dos princípios fundamentais que permitiram que depois a gente formulasse aldeias, vilas e, posteriormente, pequenas cidades até chegar nas grandes cidades. Então a predisposição do ser humano para a vida social é algo importante na visão do Mumford. Já para Janice Jacobs, ela fala que a aglomeração ela é a faísca para a vida econômica, seja das cidades, mas também das vilas, das aglomerações urbanas, nos primórdios. Mas para que a economia crescesse, para que a economia se desenvolvesse, era fundamental que existisse aglomeração. Outro autor muito famoso também na literatura, o Michael Stopper, ele fala da importância da proximidade, do adensamento, e como que essa proximidade e esse adensamento, eles são fundamentais para a vida econômica e também social das cidades. Afinal de contas, muitas convenções ou relações só funcionam com base na proximidade. No livro de 2000, que se chama Pós-Metrópolis, o Edward Soja, que é um grande geógrafo que faleceu recentemente, ele fala sobre a palavra sinequismo, que é uma palavra de origem aristotélica e que significa o ímpeto pelo desenvolvimento derivado do adensamento, da proximidade. Então, se as sociedades elas quisessem se desenvolver, o adensamento seria uma questão fundamental. E a Janice Jacobs ela ainda fala que as cidades elas são mães do crescimento econômico. Não porque as pessoas são mais inteligentes nas cidades, mas porque a proximidade, o adensamento, a aglomeração, ela traz uma série de vantagens, uma série de questões que propiciam o desenvolvimento e o crescimento econômico. Então, o que a gente pode chamar de geohistória do surgimento das cidades não é algo que é consensual. Por quê? Porque com descobertas recentes, principalmente arqueológicas, você começa a ter mudanças de interpretações. Então visões que muitas vezes eram bem difundidas na literatura, elas estão sendo questionadas nas últimas décadas. Então eu vou apresentar para vocês um pouco do que é a visão predominante, vou apresentar depois para vocês quais são esses questionamentos sobre o surgimento das primeiras cidades, o que está colocando em dúvida essas visões predominantes, e depois eu vou colocar uma opinião minha sobre a interpretação que os principais autores têm feito sobre isso. Beleza? Vamos lá? Na visão mais difundida da literatura, as primeiras cidades surgiram há cerca de 7.000 anos atrás, nas margens dos rios Tigres e Eufrates, na região da Mesopotâmia, no conhecido Crescente Fértil, e essas cidades elas se multiplicaram naquela região há 7.000 anos atrás. Essa é a visão mais difundida na literatura. Então vamos dar uma olhadinha aqui no mapa que demonstra aonde que é essa região. Vocês vejam que o rio Tigres, Eufrates, ele passa por onde hoje é o Iraque. Então, gente, vocês imaginam a riqueza histórica e arqueológica dessa região, desse país, do Iraque, que a gente tem muita dificuldade de visitar por conta dos conflitos políticos. Desde quando eu sou criança eu lembro de confusão. Agora a questão que se coloca é o seguinte: será que as primeiras cidades surgiram realmente nessa região da Mesopotâmia? Foram as primeiras cidades? Ali aconteceu a primeira revolução urbana, a gente pode dizer assim? E uma outra questão que é colocada em dúvida é o seguinte: será que as primeiras cidades surgiram necessariamente como resultado de um excedente agrícola? Ou seja, com
uma produção maior no campo, capaz de sustentar para além da minha própria subsistência, será que esse excedente, essa diferença, foi capaz de alimentar outras pessoas que passaram a ter um outro papel na sociedade que não fosse a agricultura e assim surgiram as primeiras cidades? Essa é uma tese muito difundida e muito aceita, não é? Que as primeiras cidades só foram possíveis porque, a partir do momento que aquela comunidade ou grupos populacionais passaram a produzir alimentos para além do seu consumo próprio. E esse excedente agrícola permitiu que tivesse outras profissões, né? Sejam ligados à manufatura, ou à administração, ou ao exército. Tudo isso só foi possível porque tinha gente ali capaz de produzir alimento para além do seu próprio consumo. É isso que a gente chama de excedente agrícola. Então, gente, achados arqueológicos têm sacudido um pouco essas visões mais tradicionalmente divulgadas na literatura. Vamos pensar um pouco nisso, vamos dar uma olhada. O livro do Mumford, de 1961, A Cidade na História, foi considerada uma interpretação quase que definitiva da geohistória das cidades, desde o seu nascimento até as formas urbanas mais contemporâneas. Eu aconselho muito que vocês leiam, tem a versão em português desse livro, então é muito fácil vocês encontrarem. Nas bibliotecas da universidade é um livro que é muito simples, muito fácil de achar, então é um livro que eu aconselho muito vocês lerem. Na visão do Mumford, para que uma aldeia se tornasse uma cidade, não bastava apenas você ter crescimento populacional. Para que isso acontecesse, o autor ele fala o seguinte, que as pessoas deveriam ter uma proposta de vida que fosse além da produção da própria sobrevivência, da produção agrícola. Então aí surge essa ideia da importância do excedente agrícola. Então, a partir do momento em que as aldeias crescem e que as pessoas começam a ter um propósito de vida que vai além da sua própria sobrevivência, você tem aí a faísca para o surgimento das cidades. E o Mumford ele fala também de alguns aspectos geográficos importantes das primeiras cidades. O que elas poderiam ter em comum, que seria o surgimento próximo a rios, a leitos de rios, porque estaria associado a essas regiões à fertilidade dos solos, e isso possibilitou o crescimento da produção de alimentos e o excedente agrícola, e também pela possibilidade de transporte e escoamento, e que isso facilitou o contato, por exemplo, de aglomerações populacionais diferentes que de alguma forma elas ganhavam com aquilo. Então é algo muito interessante porque até hoje, se vocês prestarem atenção na geografia, existe sim uma relação geográfica entre rios importantes e a presença de cidades, porque por uma série de razões, que seja de abastecimento de água, de fertilidade do solo, de facilidade de transporte, que o rio trazia de benefício para aquelas populações que se instalaram ali. Então, ao longo da história do crescimento das cidades, você percebe a presença de aglomerações urbanas, as primeiras cidades, tanto na Mesopotâmia, no Tigres, no Eufrates, mas você também tem as primeiras cidades surgindo lá na China, na beira do Rio Amarelo. Você tem as cidades que estão ali nas margens do Rio Nilo, no Egito. Então você tem muitos exemplos na história de cidades antigas que surgiram associadas aos cursos d'água. Tem um trabalho de um pesquisador chamado Meisels, de 1990, que ele assume que as cidades só poderiam surgir atrelada, então, a uma agricultura que se desenvolvesse antes do surgimento daquelas cidades. Então, o desenvolvimento agrícola poderia ser a solução para levar ao surgimento das cidades. Sem uma revolução agrícola no início, no sentido de descoberta de novas técnicas que propiciasse um excedente agrícola, não existiria cidades. Então, o Meisels falava que vilarejos só poderiam se tornar cidades com esse excedente e essa transformação no setor agrícola. E isso criava uma espécie de hierarquia no desenvolvimento histórico muito rígida e que sempre foi bastante aceito na literatura, que é algo interessante. Vamos dar uma olhada. Então, você teria uma sociedade de caçadores e coletores, a caça e a coleta, que isso evoluiria para sociedades agrícolas, que se organizariam posteriormente em vilas e que dessas vilas surgiriam as primeiras cidades
e que com o surgimento de várias cidades você teria estados. Então, dessa forma, a cidade ela jamais existiria, de acordo com essa linha de pensamento, sem esse excedente agrícola. Existia sim uma estrutura nisso daí. Só que o seguinte, achados arqueológicos do século XX, de meados do século XX, sugerem que existe a possibilidade da gente ter tido cidades de caçadores e coletores que surgiram mesmo pré-agricultura. Olha que interessante, imaginar que as primeiras cidades poderiam ter surgido muito antes dessas cidades do Rio Tigres, Eufrates, da Mesopotâmia, surgida, feita, construída por caçadores e coletores. Então isso é uma ideia que balançou um pouco essas visões. Então, o pesquisador que estava coordenando essas escavações e que divulgou esses resultados, que se chama Maillard, ele divulgou isso depois que o Mumford tivesse acesso para fazer essa obra dele, Cidades na História. Então é interessante que, com base no que o Mumford discute, você pode pegar esses novos trabalhos, esses trabalhos mais recentes, que levam em consideração esses achados arqueológicos do Maillard e colocar em discussão esse tipo de coisa. Então, no livro do Soja, esse de 2000, Pós-Metrópolis, ele coloca, ao fazer uma análise da história do surgimento das primeiras cidades, a possibilidade de colocar as cidades na frente. Jacobs já tinha feito isso, na expressão putting cities first, ou seja, colocando as cidades na frente da questão do desenvolvimento agrícola. Então, isso é uma interpretação diferente, nova. E olha que interessante, as atividades agrícolas poderiam ter surgido com o incentivo dessa aglomeração, dessas primeiras cidades de caçadores e coletores. Então, olha que legal, se você tem um grupo de caçadores e coletores que possuem são muito bem sucedidos na sua caça e coleta e conseguem se organizar a ponto de formar uma cidade, toda aquela criatividade, aquela aglomeração, aquele adensamento poderia ter sido fundamental até mesmo para que houvesse o desenvolvimento agrícola no entorno. Então, por isso que é colocando as cidades na frente. Então, se antes a agricultura levava a vila, que levava as cidades, agora já estão imaginando que nessa hipótese de que em alguns lugares do mundo você poderia ter tido cidades antes que o desenvolvimento agrícola acontecesse. Então, o Eduardo Soja, ele fala o seguinte, que o sinequismo, esse ímpeto pelo desenvolvimento gerado pelo adensamento, da junção das pessoas, ele já poderia estar presente em cidades muito antigas. Uma delas, Jericó, há 7, 8 mil anos atrás, e Satal Yuyuk, que é a cidade, o campo de escavação, o campo arqueológico que o Maillard descobriu. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso. Satal Yuyuk é hoje, um campo de arqueologia, já existia desde 7 mil anos atrás, muito antes dessas cidades da Mesopotâmia. E esse adensamento já era verificada a presença ali entre 5 a 10 mil pessoas, mesmo há 7 mil anos atrás. Olha que interessante. Vamos dar uma olhadinha nessa foto, nesse esquema, ilustrando como que era Satal Yuyuk. Então, vejam que não tinham ruas, as pessoas andavam pelo telhado das casas, olha que interessante. Isso provavelmente foi uma estrutura que eles montaram para proteger de animais selvagens, que teriam mais dificuldade de entrar dentro das casas. As casas, elas tinham cerca de 25 metros quadrados. Elas tinham uma divisão com áreas de cozinha separado das áreas de dormir. Então olha que legal, a invenção da cozinha ela já é muito mais antiga do que se imaginava. Há 7 mil anos atrás, na Turquia, já existia ali uma aglomeração, uma primeira cidade, que se tem notícia, Satal Yuyuk, em que você já tinha essa separação dentro das moradias. E é legal porque se descobriu uma série de formas de artes, formas artísticas dentro das casas. Então, ou seja, a população ali não estava ocupada apenas com a subsistência, com a caça-coleta ou com a produção agrícola, estavam ali fazendo outras coisas, a construção civil, artes, e também muitas formas de arte
que sugeriam que eles tinham sim crenças religiosas ligadas a alguns animais, algumas coisas assim. E também a morfologia da cidade, a forma com que as escavações estão se dando, está mostrando que era um povo bastante pacífico, porque não existiam muros, era uma cidade aberta, então durante muitos e muitos anos aquela cidade conviveu de forma pacífica com outras pessoas, os outros povos ali da região. Então o Soja, ele nas suas reflexões, né, e ele é muito didático, né, vale muito a pena ler esse livro do Soja, né, de 2000, sobre pós-metrópoles, porque ele vai desde lá do início até as metrópoles contemporâneas. Ele coloca que a primeira revolução urbana, ela aconteceu então muito antes das cidades do Crescente Fértil, da Mesopotâmia. E ele chega a sugerir que o que aconteceu lá no Crescente Fértil seria então uma segunda revolução urbana. Essa é a interpretação do Eduardo Soja. E que nessa inversão provocativa, né, de colocando as cidades na frente, putting cities first, você teria então cidades de caçadores e coletores que, diante de toda aquela das vantagens daquele adensamento, aquilo ali foi possível, inclusive, criar uma economia agrícola posterior. Então, qual que é a minha opinião sobre isso tudo? Não é? A minha opinião é que todas essas descobertas, elas não invalidam esses estudos que foram construídos antes dessas descobertas arqueológicas e antes dessa sugestão de que as cidades poderiam estar na frente, né? Na verdade, o que fica bem claro é que poderiam, e me parece que sim, ter existido mais de um caminho para a construção das cidades na história, em lugares diferentes, muitas vezes sem relação nenhuma um com o outro, seja lá na Turquia, seja na Mesopotâmia. Então, se na Mesopotâmia o excedente agrícola propiciou que vilas se tornassem cidades, na Turquia a gente já viu que aconteceu de uma forma diferente. Foi um outro caminho. As cidades, elas surgiram, as aglomerações, as estruturas, e a partir daquilo ali você teve um desenvolvimento agrícola. Então, o interessante é que você tem mais de um caminho. E em relação à afirmação do Soja, né, de que o que aconteceu na Mesopotâmia poderia ter sido uma segunda revolução urbana, nisso eu discordo. Eu já acho que em todo esse percurso da história, o surgimento dessas primeiras cidades em épocas diferentes, em lugares diferentes, o fato delas terem surgido de formas diferentes não é suficiente para que a gente fale de uma segunda revolução urbana. Eu acho que tudo isso seria o contexto de uma primeira revolução urbana, que ela é mais complexa do que a gente imaginava, não é? Mas não necessariamente uma segunda revolução urbana. Eu acho que a segunda revolução urbana vai acontecer muito mais para frente. Então, pessoal, percebam que esse debate sobre o surgimento das primeiras cidades é um campo aberto, muito interessante, muito instigante da gente explorar, e espero ter trazido para vocês aqui os elementos principais dessa discussão e, a partir disso, aguçar a curiosidade de vocês a buscar mais informações sobre essas cidades que eu citei, sobre essas regiões do planeta que eu citei, para que vocês estejam mais inteirados sobre o assunto. Beleza, pessoal? Então fica aí, né, esse primeiro vídeo que eu estou gravando em 2021 sobre geografia urbana. Vou gravar mais vídeos sobre geografia urbana para acompanhar essa disciplina aí que eu estou lecionando. E o bacana é que eu vou lecionar, né, gravar essas aulas que vai ficar disponível não apenas para minha turma, né, turma de poucos alunos, mas para milhares de pessoas aqui no canal Descomplicado, para a gente potencializar, né, ampliar todo esse esforço de gravação dessas aulas aí, né, no início de 2021. Então, um abraço a todos, não deixa de curtir o vídeo não, que isso é importante. Tem muita coisa bacana de geografia urbana e de geografia em geral, e metodologia científica no canal Descomplicado. Então manda para os colegas de sala, ajuda a gente a divulgar esse canal, que é importante para a gente continuar aqui produzindo conteúdo de qualidade. Então um abraço, pessoal!